Boa noite a todos do YouTube, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura a partir do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que têm dificuldade de leitura, não dispõem de muito tempo para ler, mas conseguem um tempinho para ouvir no banho, na hora do almoço, no carro, voltando para casa, indo para o trabalho. E assim você vai estar ajudando também que essas pessoas passem a ter uma leitura diária e progressiva da Palavra de Deus. Vamos continuar aqui então a partir do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente, à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação, e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que o meu criado seja curado, pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a meu servo faze isto e ele faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. Disse ele então: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Os discípulos de João informaram-no de tudo isso. João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor perguntando: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: És aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, espíritos malignos e restituiu a vista de muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o evangelho. E feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Tendo partido os enviados de João, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido com vestes finas? Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Então que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si próprios o desígnio de Deus. A quem, pois, compararei os homens desta geração? Jesus dizendo: Com quem se parecem? São como crianças sentadas numa praça, a se desafiarem mutuamente. Nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Com efeito, veio João Batista, que não come pão, não bebe vinho, e dizeis: O demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Está aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora.
sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão, eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida, disse a mulher: Teus pecados são perdoados. E logo os convivas começaram a refletir: Quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Amém, irmãos? Vamos ler só até aqui. Esse foi o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. É impossível ler e não se emocionar. Aqui nós vemos como Jesus ama, como ele perdoa os pecadores. Jesus não veio para os bons, ele veio justamente para aqueles que são maus, pecadores. Como essa mulher prostituta que, banhando os pés de Jesus com suas lágrimas e beijando com seus beijos, secando com seus cabelos, mostrou muito mais respeito, mostrou muito mais admiração e reconheceu Jesus como o Salvador, ao invés de todos aqueles que estavam ao redor de Jesus e não tinham reconhecido isso ainda. Maravilhoso, né? E também João Batista perguntando a Jesus: olha, é você mesmo que nós tínhamos que esperar ou temos que esperar outro? Porque os judeus esperavam que o Messias viesse com aquela vara de ferro para resgatar Israel, exaltar Israel, um rei. E Jesus veio manso, humilde, andando com pobres, com os leprosos, com as prostitutas, chamando os coletores de impostos para ser seus discípulos, pescadores simples, humildes, pessoas comuns. Por isso que Jesus pergunta: olha, é você mesmo o Messias? Ou a gente tem que esperar outro? Porque não está batendo. E aí Jesus disse: olha, digam lá para João Batista que os cegos veem, os coxos andam, as pessoas ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Digo para vocês que dentre os profetas não existe ninguém maior que João Batista. Foi o que Jesus disse aqui. Olha só. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João. Não há maior do que João. Palavras de Jesus. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha só. Olha só a posição da igreja, irmãos. A posição que Jesus veio trazer para nós, para todo mundo que aceita o sacrifício de Jesus e o reconhece como Salvador. O reino de Deus é inexplicável, porque o reino de Deus ele tem uma lógica diferente da lógica humana. O menor no reino de Deus é maior do que todos os homens. Que coisa, não? Bom, vamos parar por aqui. Amanhã nós continuamos a partir do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aqueles que não dispõem de tempo para ler, mas conseguem ouvir. Ou que têm dificuldade de ler, dificuldade de enxergar, mas conseguem ouvir. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.